O ministro da Economia, Fernando Haddad, tem encontrado algumas dificuldades à frente do seu ministério. Sua atuação já lhe rendeu algumas rusgas com outros companheiros do partido. E, recentemente, ele inclusive chegou a ser elogiado pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Olha, entre você ser criticado por colegas petistas e ser elogiado pelo Guedes, pelo ministro da Fazenda do governo Bolsonaro, eu ficaria com as críticas do partido, viu? Que isso fique bem claro sobre o que eu penso nessa situação. Então a gente acho que vai talvez agora dar uma cutucada no Haddad, hein, gente? Vamos lá. Olha só, a matéria do fórum traz essa informação. Haddad ganha elogios e apelido de Paulo Guedes, ministro da Economia de Bolsonaro. Guedes teria elogiado Haddad por sua firmeza contra a pressão do polo mais à esquerda do PT. Aí, o Haddad ele tá no Ministério da Fazenda e a gente tem um problema muito sério com o Banco Central, que tem uma pessoa eleita, que foi colocada lá na época do governo Bolsonaro, que acaba criando vários empecilhos para várias políticas públicas. Mas ainda assim, dentro do próprio governo, o Haddad já teve algumas rusgas com o mercadante que está dirigindo o BNDES. O Haddad, ele fez já uma gestão em São Paulo que foi muito elogiada exatamente pelo superávit fiscal, pelo zelo nas contas públicas, e talvez esse seja talvez o problema maior do Haddad conseguir vencer uma eleição depois do governo que ele fez, porque ele poderia ter feito muito pelo aspecto social e tal, e a gente sabe que muitas vezes esse tipo de política pública entra em rota de colisão com essa questão da economia. E não cabe aqui agora a gente abrir e traçar várias críticas ou várias nuances desse tipo de contraste de tipo de governo. Mas, né, continuando ali, quando o Haddad foi escolhido para ser ministro da Fazenda, os setores da mídia liberal cravaram, seu nome não era certo. O ex-prefeito de São Paulo era visto como uma ameaça ao mercado, sempre ele, o mercado, de um dos principais postos do governo. Mas durante os 80 dias de governo, Haddad se demonstrou bastante alinhado com uma política contracionista fiscal, defensor de uma regra rígida para os gastos públicos e líder de uma reforma fiscal conservadora. Ganhou a preço de um velho inimigo, ele mesmo, Paulo Guedes. Guedes teria, inclusive, elogiado a postura do ex-prefeito, destacando sua firmeza durante o embate com a chefe partidária. E ainda ganhou o apelido liberal enrustido. Guedes chamou o Haddad de liberal enrustido. O atual ministro tem enfrentado uma forte pressão do mercado e dos setores populares para revelar sua nova âncora fiscal. Ele já sugeriu que saúde e educação ficarão de fora da nova regra fiscal. A medida é considerada essencial para definir expectativas sobre investimentos públicos, desemprego, crescimento econômico e emprego durante os próximos 4 anos de governo. Mas a gente sabe que tem mais, né? A gente sabe que é um governo de coalizão, é um governo que vai ter cessões a uma parcela que está mais à direita do espectro político em vontades de governo. A gente sabe, a gente tem Tebet do governo, tem outras pessoas, até o próprio Alckmin de vice, que são pessoas que não estão alinhados assim com as pautas sociais que a gente esperaria desse governo. Inclusive, essa reforma fiscal, pelo jeito, vai ser uma reforma fiscal bastante tímida. Mas aí, o pessoal, quando saiu essa informação de liberal enrustido, o pessoal resgatou um vídeo do Guedes dizendo em 2019, durante uma audiência em que ele falava da reforma da Previdência, o Guedes teria dito que a própria Dilma já teria convidado ele para o Ministério da Economia. A Dilma, segundo ele. Vamos ver o que o próprio Guedes fala aqui. Guedes Naldo. É onde nós estaríamos hoje. Então, quando as pessoas entram... Bom, eu tenho o direito de falar um pouco agora. É a minha vez de falar. Então, eu só estou fazendo uma previsão econômica. Eu disse isso para a presidente Dilma. Quando ela me sondou para o lugar do Levi, eu vim aqui e conversei isso com a presidente Dilma. Disse, presidente, a senhora tem que fazer uma reforma já. 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 Tá certo? Bom, depois dessa fala, é óbvio que isso repercutiu. O pessoal procurou a Dilma. A Dilma disse
em entrevista que ela teve essa conversa, que ela convidou vários economistas, mas que ela nunca teria sondado ele ou convidado ele para ocupar um cargo no ministério, né? Mas o fato é que, apesar de todas as críticas de comunista, de socialista, de esquerdista, a gente tem um PT que, desde que entrou no poder, tem transitado ali num campo central e às vezes até à direita. Política fiscal, os ganhos dos bancos, das instituições financeiras durante seus governos, e agora que nós temos de volta o Lula no comando, uma equipe, um governo de coalizão com várias pessoas que desagrada o pessoal mais raiz, o pessoal que queria mudanças mais significativas. Então, fica complicado, assim, a gente querer até defender o Haddad. O Haddad não tem se mostrado um companheiro, muito menos um camarada, não é não, Anderson? A fala do Haddad, que deu o bochicho, principalmente, primeiro falar da fala dele, é quando o Bolsonaro tinha muito hábito, e a equipe econômica dele, de usar algo do tipo economia deve decolar. E aí ele fala isso no encontro que ele faz, se eu não me engano, no BNDES, ele pega e fala, né, que a taxa de juros está exageradamente elevada e precisa ser cortada, né? Tem que ter limite, tem que ter algum espaço para cortar os juros. E que precisa a economia do Brasil decolar. Ela pode e deve decolar. Então, foi a partir daí que é uma expressão que era muito utilizada no governo Bolsonaro, que o pessoal faz as ligações, mas eu também divido esse capítulo aqui em partes. Gostei muito do Guedes Naldo, né? Contando essa história aí. E que só faltou falar assim, olha, eu estava lá atrás quando foi batido o martelo, e daí, quando eu menos vi, nasceu a economia. Né? Eu estava lá fazendo os cálculos, quando vi, eu ajudei a nascer a economia. Para além disso, o que fica aqui é que a gente precisa urgentemente de um exercício de economia para que a gente volte aos trilhos, porque vou aqui usar mais uma vez o nome desse gigante da economia, Luiz Gonzaga Beloso, que é fruto dos estudos de Keynes, né? Ele é filho da literatura de Keynes, um seguidor, que me falou uma vez, Anderson, a economia, por incrível que pareça, apesar de venderem dessa forma, a economia não fala de dinheiro. A economia fala de pessoas, de seres humanos. Então, a gente precisa de uma economia humanizada, de uma economia que dialogue com as necessidades de quem é trabalhador e trabalhadora desse país. Por exemplo, indo a Keynes, não vou aqui me aprofundar e nem vou usar demais, vou usar só um pouquinho. O Keynes defendia, entre outras coisas, a macroeconomia, né? Redução de taxa de juros, né? As ideias dele, a garantia de empregos, porque como ele trouxe aqui que economia fala de pessoas, não existe economia que não dê condições do bem-estar social. Não existe projeto de economia sem bem-estar social. E precisamos urgentemente que isso seja posto em prática nas ações do nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Quando o Lula vai à China também, é uma forma pode ter certeza, de ligar ali as pastas para que a gente traga investimento. Porque o Brasil foi quebrado. Isso é uma realidade. O Brasil, e quando falam assim, ele já tinha problemas no governo Dilma, é porque a gente lembra o que foi feito, né, por essa gente que estava ali sentado nas suas cadeiras para contribuir para todo o problema que só se agravou quando chegou o Temer, não falo nem do Bolsonaro. Com o Temer já foi uma reviravolta desastrosa no Brasil. Desastrosa. Que daí você tem reforma trabalhista, você já começa o colapso da economia nacional.
Então, para que a gente tenha esse bem-estar social, necessitamos urgentemente que as ações sejam vistas e feitas na prática, pensando como diminuir esse sofrimento que eu sempre trago aqui, essa do dia a dia, é o da gente ir numa prateleira e comprar. Não pode mais ser um parto, uma tortura, nós fazemos uma simples compra de mercado, ficar escolhendo entre qual sabão em pó levar, porque daqui a pouco nem sabão em pó vai mais se comprar, vai começar a voltar o tempo do sabão em pedra comprado na perua Kombi que passa na porta da sua casa vendendo detergente e vassoura. Então, eu torço aí que o Haddad possa voltar aos trilhos, mas principalmente não é nas falas, mas principalmente nas ações, que essas ações sejam ações que dialoguem, porque ser comparado ao que fazia o Paulo Guedes não é o melhor dos mundos, de jeito nenhum. Vamos só lembrar uma coisa, o governo Bolsonaro com o Paulo Guedes fez a população comer osso, e eu tenho certeza que o Haddad vai lutar para que isso mude, até esse buchicho que deu em torno do nome dele com o Paulo Guedes, porque realmente as pessoas não aguentam mais sofrer para comprar comida. Ou pagar, estou dando exemplo porque comida é vital, né, Tássio? Mas eu posso falar, material de construção é caríssimo para você construir ou reformar a sua casa, ou fazer manutenção, é a gasolina. Então, o desafio está posto. Mas a gente sabia que seria assim. Que não seria fácil. Agora basta... E outra, só uma dica para o governo, eu sei que o governo tem outra esfera de negociação, mas não se afaste do povo e das lideranças populares. Podemos contribuir muito para o que está aí. Não estou falando só eu, estou falando todas as lideranças populares. Converse mais, crie projetos baseados no que quem está no chão de fábrica e quem está pisando no asfalto, e não só fazer aquele governo, esse governo não pode ficar no ar-condicionado, ele tem que sair à rua e tem que ver o sofrimento das pessoas, e o Lula sabe disso, mas às vezes, quando você senta na cadeira, tem as suas dificuldades, mas pode ter certeza que a gente muda o tom, Tássio, quando a gente não esquece para quem a gente faz as políticas, em especial para quem a gente muda essa economia. Beleza, Anderson, perfeito. E você falou do Temer, e se você olhar para tudo que aconteceu, é revoltante o quão grande foi o golpe que a gente tomou, porque o Brasil elegeu a Dilma, o Brasil elegeu uma política pública e uma política social. E Temer estava na chapa, Temer assinou todos aqueles projetos, todas aquelas coisas que foram propostas de campanha, estava junto, ele estava junto. Mas não, simplesmente criar um clima de ingovernabilidade, criar uma crise política que agravou e que fez parecer maior do que era realmente uma crise econômica, e aproveitar o impeachment e toda aquela empolgação de tirar a Dilma para fazer abrir a porteira, né? Passar essas duas reformas assim, desastrosas, trágicas para o nosso Brasil, sem contar de uma outra que a gente já falou aqui, que eu volto a repetir, que é o ensino médio. O ensino médio é horrível, a gente precisa pressionar o governo para revogar aquela reforma do ensino médio, que foi terrível, terrível. E aí hoje nós estamos vendo tudo isso, né? Nós estamos vendo todos os males, esses ossos que as pessoas estavam comendo, essa pobreza, essa quantidade de pessoas na rua, em estado, sabe, de vulnerabilidade, pedindo dinheiro. Cara, tudo isso é fruto dessas políticas que vieram logo depois do golpe. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Não tem como negar, não tem como ficar criando artifícios ou, sabe, maquinando teorias para contornar essa situação. É isso, é isso. Agora a gente espera que o Haddad, pelo menos, não seja um traidor da classe, não seja um traidor desse povo que elegeu algo que quer voltar para uma época, para um passado em que a gente podia comprar muito mais do que comprava hoje, que o gás era mais barato, a gasolina era mais barato, comida era mais barato, tudo era mais barato. É óbvio, eu tô falando barato sempre em termos relativos e proporcionais, a salário mínimo e outras coisas.
E desemprego, né? Desemprego que ainda criaram. Quem tem o MEI ativo já entra, já está saindo fora. Então, assim, até o desemprego é gigantesco e criaram outras formas de se contar que maquiou a realidade. Então, assim, tudo isso é fruto, é resultado dessas políticas e dessas reformas que foram conquistadas graças a um golpe parlamentar. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.